Olá, professor! Olá, professora! Sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula aqui da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui de Blumenau, Santa Catarina, sou a Igreja da Assembleia de Deus, Blumenau, Santa Catarina. Nesse vídeo, nessa aula, a gente vai estar tratando a respeito de alguns pontos, algumas questões a respeito da lição de número 11, do segundo trimestre agora de 2020. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Juvenis, da CPAD, que tem como tema nesse trimestre Jesus e o Reino de Deus. A lição número 11 tem como tema a ética do reino de Deus. O texto básico dessa lição é: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Os objetivos dessa lição são: primeiro, identificar a ética do Sermão do Monte. Segundo, demonstrar a atualidade do sermão. E terceiro, expressar a relevância em fazer a diferença na sociedade. A leitura bíblica em classe dessa lição é Mateus capítulo 5, versículos 1 até o 12. Não vou ler aqui, até porque me tomaria mais tempo, mas eu sugiro que você leia não só esse trecho, mas quem sabe todo o Sermão do Monte. Talvez silenciosamente até os seus alunos possam ler todo o Sermão do Monte e vocês leiam em voz alta o capítulo de Mateus 5, os primeiros 12 versículos ali. Em voz alta, mas faça uma leitura do Sermão do Monte completo com seus alunos. É importante que eles percebam todo esse contexto, toda essa questão, tudo que Jesus fala. O Sermão do Monte é um texto completo em si mesmo. É importante que seus alunos tenham essa contextualização do que está se passando, o que aconteceu, para onde veio, para onde vai, por que Jesus falou aquelas coisas, o que estava acontecendo, onde é que ele estava. Mas vamos aqui já indo ao conteúdo da lição. Ética cristã. Ética do reino de Deus, ética cristã. O que é ética? Muitas vezes nós não temos muita certeza de uma definição bem ao certo de ética. Ética é uma daquelas coisas que muitas vezes nós dizemos que a gente sabe identificar, mas não sabe dizer o que é. Se você olhar alguma atitude, você sabe dizer se ela é ética ou, digamos, não é ética. Não é exatamente esse o termo. Mas se você se perguntar qual é a definição de ética, é um pouquinho mais complicado. Mas aqui trouxe uma definição. Segundo o dicionário, ética significa o conjunto de regras e preceitos que regem o comportamento de um indivíduo ou grupo de pessoas, concernente ao que é de ordem valorativa e pessoal. Ou seja, ética é o conjunto de regras que uma pessoa ou um grupo de pessoas utilizam para direcionar suas vidas e as suas decisões. Ética nada mais é do que os valores, as ideias que nós seguimos, que nós temos, nós pensamos ao tomar decisões no nosso dia a dia, ao pautar o nosso comportamento, sendo guiados por algum conjunto de valores. E nós vivemos um período de muitas vezes o mundo vive numa espécie de relativismo. Ora, você não precisa olhar muitas vezes para o mundo e ver, não só na TV, mas no comportamento das pessoas. Que aquela filosofia do tudo é relativo. Ora, isso é errado, mas talvez nem tanto. Mas nessa situação isso é certo. Não, nem tudo. Isso pode ser certo para mim e não ser certo para você. Isso pode ser verdade para mim e não ser verdade para você. Mas nós cristãos não podemos viver de acordo com esses preceitos relativistas. O mundo tem tentado passar para nós cristãos onde que você pode ter variados padrões éticos, variados conceitos éticos, onde uma pessoa, algo que é errado para mim não é errado para você. Por que é diferente? Eu concordo que talvez existam coisas onde a gente tem que contextualizar e olhar os pingos nos is da coisa para definir quais atitudes são mais corretas. Mas é muito importante também que nós sabemos que nem tudo é relativo. Existem coisas que são sempre certas ou sempre erradas. Um homicídio, uma pessoa que sem motivo aparente chega e mata outra pessoa, sempre é errado, em toda ou qualquer situação. Muitas vezes o relativismo só vem para tentar justificar atos que são incorretos perante Deus, perante a sociedade, perante outras pessoas. E aí nós cristãos chegamos num ponto onde de onde nós podemos tirar os nossos valores éticos, o nosso conjunto de regras de vida, de valores de vida que nós seguimos.
E aqui nessa aula a gente vai estar conversando um pouco mais a respeito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um dos lugares onde nós podemos encontrar valores, onde nós podemos encontrar preceitos de vida, onde a gente pode basear a nossa vida, basear nossas atitudes, a nossa prática. E aqui a gente já vai entrando no primeiro tópico da aula. Como é que o mundo ensina que nós devemos ser felizes? O que o mundo ensina a respeito de felicidade? De que forma o mundo diz que nós podemos ser felizes ou não sermos felizes? Será que existem diferentes formas que o mundo diz que nós podemos ser felizes? O mundo muitas vezes ensina que nós, para sermos felizes, nós precisamos seguir ações erradas, que se você tentar fazer tudo certo, você não vai ser feliz. Mas no Sermão do Monte, a primeira coisa que a gente aprende com Jesus é bem-aventuranças. Algumas traduções dizem felizes. Jesus não anuncia sua ética por um conjunto de regras, mas por aqueles que são. Jesus não diz, se você quer fazer tudo certo, você precisa fazer isso, aquilo e o outro. Não, Jesus diz, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. O que significa bem-aventurados? E aqui você tem que observar, é muito interessante o subsídio que está ali na página 80, quando ele explica um pouquinho mais o termo que a Bíblia usa para definir bem-aventurados. Se você for observar algumas traduções que têm uma linguagem mais contemporânea, você vai ver que essas traduções elas usam a palavra felizes. Felizes os que choram, felizes os mansos. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que, na ética cristã, aquilo que é correto perante os olhos de Deus, aquilo que é correto perante Cristo, é aquilo que vai nos trazer verdadeira felicidade. A ética cristã não é somente uma forma de fazer as coisas do jeito certo, mas é uma forma de encontrar verdadeiro contentamento, verdadeira felicidade. Enquanto o mundo muitas vezes tem falado para você, enquanto o mundo muitas vezes tem falado para os seus adolescentes, para os seus jovens, que ou ele faz as coisas do jeito correto, ou ele é feliz, que tudo é relativo, onde o mundo tem ensinado doutrinas demoníacas muitas vezes, que tem levado nossos adolescentes, nossos jovens à perdição. Nós devemos reafirmar de que quando nós fazemos a vontade de Deus é que nós encontramos verdadeira felicidade. Por quê? Porque é só assim que nós encontramos o nosso propósito de vida. É só assim que nós cumprimos aquilo para o qual o nosso Criador nos criou. O que vemos aqui é um código de ética que destoa do que o mundo prega. Ao passo que a ética cristã tem sua base no amor e na comunhão com Deus, a ética do mundo tem sua ética baseada na elevação do indivíduo e das suas conquistas pessoais. Quando você olha o Sermão do Monte, é chocante para o mundo. Porque o mundo muitas vezes pensa em dois conceitos. Ou o que eu posso fazer para ser feliz, e quando nós vemos injustiças, o mundo é rápido em dizer tal pessoa deveria fazer tal coisa para tal pessoa. O mundo muitas vezes é muito rápido, onde ou precisa passar por cima das pessoas para ser feliz, ou quando nós nos preparamos com injustiças, normalmente a gente pensa, os ricos devem ajudar. Mas a fé cristã, a ética cristã, ela coloca em posição do que eu posso fazer, do que eu devo fazer, do que eu devo entregar. É muito importante que a gente sempre tenha essa questão em mente. E aqui a gente vai para o segundo tópico. O Sermão do Monte é uma mensagem para hoje. Leia bem atentamente ali a questão da ação do tópico 2. A ética do Sermão do Monte é diferente do mundo. A ética do Sermão do Monte é diferente da ética do mundo. Por quê? Porque somente aquele que tem os olhos do Espírito podem seguir a ética de Cristo, a ética cristã. Converse com seus alunos, faça um pequeno debate, uma pequena conversa de que seria possível impor os valores da ética cristã, os valores do Sermão do Monte, através da lei? Será que seria possível a gente dizer, as pessoas de hoje em diante são obrigadas a ser misericordiosas, as pessoas de hoje em diante são obrigadas a ser limpos de coração? Será que seria possível? Ora, de forma alguma. Por quê?
A ética cristã começa com uma transformação interior de nós. É uma coisa que flui de dentro da pessoa para fora. É preciso ver as coisas sob uma nova ótica, sob uma nova perspectiva, e somente aqueles que têm os olhos do Espírito podem seguir a ética cristã. Tente pegar o Sermão do Monte e tentar ensinar para alguma pessoa que não é cristã, sem tentar evangelizar ela. Ela não consegue. Aquilo é simplesmente inviável. Seria errado até de nossa parte, mesmo eu tentar fazer isso. Porque nós não podemos esperar que alguém que não entende das coisas espirituais tenha atitudes que Deus espera de pessoas espirituais. Precisamos viver uma transformação a partir do interior do homem. Precisamos da ação do Espírito das nossas vidas todos os dias, para que a gente possa seguir esses valores. E daí a gente pode conversar com os nossos alunos. De que forma eu posso buscar essa transformação interior? De que forma eu devo buscar essa presença do Espírito na minha vida, de forma que eu possa ter um comportamento de acordo com a ética cristã, de acordo com os valores do reino de Deus, segundo os quais Cristo fala no Sermão do Monte. Daí é importante a gente voltar a reiterar a questão dos meios de graça. Existem coisas que nós podemos e devemos fazer a fim de crescermos na nossa vida espiritual, a fim de crescermos na nossa vida cristã. Leitura da palavra, oração, presença em cultos. Eu sei que estamos vivendo em tempos complicados, onde talvez nem todos podem ir nos cultos, mas o desejo de poder congregar, Santa Ceia, são coisas que Deus usa para ministrar aos nossos corações, são coisas que Deus usa para trabalhar nos nossos corações, através do estudo da palavra, da meditação na palavra, da oração. Precisamos dessa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Se o Espírito Santo não levar você, irmão, se o Espírito Santo não levar você, irmã, a seguir mais perto do que Cristo deseja na nossa vida, nós não temos forças. E aí nós precisamos ter em mente, a mensagem do Sermão do Monte é atual, é urgente para os dilemas da nossa sociedade hoje. E um mundo marcado por tantas injustiças, tantas desesperanças, onde temos observado coisas terríveis. Estamos agora, enquanto eu gravo essa lição, faz um pouco mais de uma semana, onde uma pessoa foi assassinada de forma terrível nos Estados Unidos, morto sufocado, onde escancarou um pouco mais do que já era a questão do racismo daquele país, que tanto tem sofrido com isso. E se você for olhar dentro dos Estados Unidos, todos os movimentos antirracistas sempre tiveram relação com movimentos cristãos. Martin Luther King, tantos outros, o fim da escravatura, todos eles foram pessoas que trabalharam isso é errado. Nós precisamos dos valores do reino de Deus. E no reino de Deus todas as pessoas são iguais. Todos são criaturas de Deus, todos são imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos desprezar o nosso irmão judeu, nós não podemos desprezar o nosso irmão negro, nós não podemos desprezar o nosso irmão árabe, seja ele da fé cristã ou não. Todos são imagem e semelhança de Deus, todos são alvo do amor de Deus, todos são amados por Deus. Nesse tempo onde tantas crueldades tinham ocorrido e sido escancaradas de tantas formas, pessoas que têm sido maltratadas, nós devemos ser sal e luz. E vamos aqui indo para o terceiro tópico, vivendo a ética do reino em sociedade. De que forma nós podemos viver de uma forma ética, segundo os valores cristãos, segundo a moral cristã? Ética e moral são coisas diferentes, mas aqui eu vou usar como termos intercambiáveis. Nós podemos viver uma vida ética segundo Cristo, seguindo o modelo de Cristo. Cristo é nosso modelo de quem nós devemos ser, de quem Deus quer que nós nos tornemos. Não que nós vamos ser iguais a Cristo um dia, mas é o nosso modelo, é o padrão segundo o qual o Espírito Santo tem moldado você, professor, você professora, seu aluno, sua aluna, todos os dias trabalhando e moldando, através da palavra de Deus, através da oração, através de todas as coisas que contribuem para o bem.
Então nós precisamos conhecer cada dia mais, nós precisamos ter cada dia mais intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, ser mais cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita para viver da forma como Ele quer todos os dias. Vencer pecados, romper barreiras, trazer libertação ao perdido. O Espírito Santo nos capacita, nós precisamos todos os dias conhecer cada dia mais Cristo, ser mais parecidos com eles, buscar mais a intimidade com Ele. E precisamos também seguir pessoas que seguem a Cristo. Muitas vezes um certo sentimento individualista tem entrado dentro das nossas igrejas, onde muitas pessoas dizem: eu não preciso seguir exemplo de pastor, eu não preciso seguir exemplo de ninguém, eu vivo com Deus e está bem. Eu mando em mim, eu sou o suficiente sozinho. E isso não existe. Existem poucas coisas mais anticristãs do que isso. Porque Paulo diz: sejam meus imitadores assim como sou de Cristo. A jornada cristã, ela envolve todos os dias essa imitação de pessoas que seguem a Cristo. Seguir esses modelos, seguir esses valores. Não somente observar pessoas à distância, mas verdadeiro discipulado. Verdadeiro caminhar lado a lado com pessoas maduras na fé, com quem tem mais experiência de fé. Você, professor, deve ser esse modelo para os seus alunos. E que modelos você, professor, tem seguido? E aqui eu vou fazer uma pergunta. Você tem sido modelo para os seus alunos? Você tem consciência de que os seus alunos estão observando? Irmãos, fazem 8 anos que eu sou líder de adolescentes. Desde os meus 16 anos. E desde muito cedo eu senti esse olhar de uma centena de adolescentes, às vezes mais, observando meus atos, observando meus passos, observando o que eu fazia, de forma que eu tomava decisões. Adolescentes que olhavam para mim e usavam o meu comportamento como exemplo. Seus adolescentes têm observado você, professor, você, professora. Como tem estado o seu testemunho? Você tem dado bom testemunho daquele que busca servir a Deus, daquele que busca estudar a palavra, ter comunhão em oração? Como tem estado o seu testemunho? Seus adolescentes podem seguir o seu exemplo de vida? Não estou dizendo que você provavelmente é perfeito, ou não, de forma alguma. Mas o que você tem buscado? Será que você ainda busca a santidade? Será que você já não desistiu? Será que ainda você busca ser cheio do Espírito Santo? Será que você ainda busca os dons? Será que você ainda busca ser cheio da palavra de Deus? Seus alunos precisam desse modelo. Precisam conviver com você. É óbvio que eles podem conviver, observar o pastor, mas talvez eles não consigam conviver todos os dias com o pastor, com o dirigente da congregação. Eles estão lá toda semana sim, semana não sei exatamente com qual frequência você dá aula na sua classe, mas eles estão vendo você periodicamente, observando você, observando a forma como você toma atitudes, como você toma decisões, e levando aquilo para a vida deles. É muito importante que você tenha isso em mente. Isso é discipulado, através dessa convivência, através dessa amizade, muitas vezes. E você também precisa disso. Busca amizade com cristãos mais maduros, busca amizade com cristãos mais velhos, com mais experiência de fé. Talvez ele seja mais novo que você em idade, mas ele tem mais experiência de fé cristã, mais experiência de caminhada, mais conhecimento da palavra de Deus. Tem esses modelos. É muito, muito importante. Colegas, talvez que vocês estão caminhando juntos, construindo essa caminhada cristã. Ser sal e luz. Aqui nós vamos indo para o último tópico. Nós precisamos ser referência nesse mundo. Será que os cristãos hoje têm sido referência? Faça essa conversa com os seus alunos. Pegue exemplos de cristãos ou pessoas... aqui eu vou dizer bem... exemplos de pessoas que se dizem cristãos. Porque muitas vezes o que nós temos visto são pessoas que se dizem cristãos que têm tido atitudes completamente anticristãs. Sejam apóstolos, dizendo que vendem cura para uma determinada doença, vendendo sementes, vendendo óleos, vendendo toalhas, vendendo flores e tirando economias de pessoas vulneráveis, pessoas carentes,
que tem entregado quantias bem consideráveis em busca de algum milagre. Isso é heresia, irmão, sob qualquer perspectiva, sob a perspectiva da nossa igreja Assembleia de Deus, é heresia. São lobos em pele de cordeiro que têm levado muitas pessoas a se afastar. Será que os que se dizem cristãos hoje têm sido referência? Seja aqueles que estão na política, temos tantos deputados, pastores aí, será que nós podemos seguir o exemplo de vida de todos eles? E agora eu vou te dizer, será que talvez não existem deputados cristãos verdadeiros que talvez não divulgam que são crentes, mas que são políticos corretos, são políticos honestos, buscam fazer a vontade de Deus, buscam melhorar a vida das pessoas? O mundo precisa ver que os cristãos têm comportamento diferente, não porque eles vão querer fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Porque nós já vimos, se não for o Espírito agindo dentro de nós, nós não podemos seguir a vontade de Deus. Tampouco eles. Mas por quê? 2 motivos. Quando as pessoas observam em nós modelos referenciais, 2 coisas acontecem. Primeiro, Pedro diz que quando eles tentam nos acusar de coisas falsas, eles se envergonham porque não há nada que possa nos acusar. E muitas vezes as pessoas vão querer descobrir por que nós somos diferentes. E aí entra a diferença. Nos conhecendo melhor, talvez eles conheçam a Cristo. Que modelo temos sido? Que modelo dos seus alunos têm sido? Que modelo você tem sido? Já conversamos a respeito disso. Mas foque aqui. Que modelos seus adolescentes têm sido? Talvez os alunos estão em locais onde você professor não está. Na sala de aula dele, agora muitas escolas não estão tendo aulas, mas na convivência entre os amigos dele, você, professor, não está lá, mas o seu aluno está lá. Talvez na família dele, ele seja o único cristão convertido ali naquela família. O seu aluno está lá. Que modelo ele tem sido? Que padrão de ética? Será que as pessoas têm visto o padrão ético de Cristo, que é puro, perfeito e santo? Ou será que eles têm visto o padrão ético do mundo, aquele que só pensa em si mesmo, só pensa no próprio prazer, só pensa na própria alegria, na própria felicidade, e não pensa nos outros, no que pode fazer pelos outros? Talvez o único exemplo de cristão que muitas pessoas tenham à sua volta sejam seus alunos. Você tem discipulado, você tem treinado esses alunos para ser cada dia mais parecidos com Cristo? Nós devemos ser embaixadores do reino de Deus. Que as pessoas, ao olhar para nossas vidas, que as pessoas, ao olhar para nossas atitudes, para nossas práticas, possam ver a Cristo. E então ver quão bom, quão maravilhoso é servir ao Deus verdadeiro. Quão bom é poder dizer, eu sou salvo, eu fui liberto do poder do pecado, eu hoje sirvo a Deus. Que as pessoas vejam verdadeira felicidade em nossas vidas. É claro que muitas vezes a vida cristã vai passar por uma série de tempestades, uma série de dificuldades, mas que em todas as situações as pessoas à nossa volta possam ver que nós somos verdadeiramente felizes. Porque nós temos a verdadeira felicidade que vem de Cristo. A felicidade daqueles que são limpos de coração, a felicidade daqueles que são pacificadores, a felicidade daqueles que são misericordiosos. A felicidade daqueles que servem a Deus. Se você for olhar ali no subsídio de novo, quando fala bem-aventurado, está falando, algumas traduções falam de felicidade, mas também pode ser plenamente satisfeito. Você tem estado satisfeito daquilo que Deus te deu? Não significa que você não deve buscar crescer, tanto financeiramente, quanto pessoalmente, profissionalmente, na sua família, na sua vida com Deus. Mas Deus tem sido o suficiente para você? Que as pessoas possam ver todos os dias da nossa vida verdadeira felicidade, verdadeira satisfação em Deus. E aqui a gente vai terminando a nossa aula. Essa aula é mais sobre como o Sermão do Monte afeta a nossa ética. Eu até pensei em dar mais dicas a respeito de questões de ética cristã mesmo, mais práticas, mas não é o objetivo dessa lição. Até porque existe uma revista inteira, quase sobre ética cristã, que seus alunos ainda vão ter contato futuramente.
que as pessoas possam ver que o reino de Deus nesse mundo faz diferença e que ele já está vindo aqui. Deus já está trazendo o reino de Deus a este mundo através da nossa ação, da sua ação, dos seus alunos, através das nossas atitudes, da nossa ética. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e sua família, que nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade, nada falte para você, professor. Seja financeiramente, seja espiritualmente, seja emocionalmente. Sinta-se encorajado, você tem sido um herói da fé. Nesse tempo de dificuldade, você tem preparado as suas aulas de forma zelosa, de forma excelente, tem buscado se capacitar, buscado estudar, que cada dia mais Deus derrame bênção sobre a sua vida, que cada dia mais Deus derrame bênção sobre sua classe, seus alunos, que você possa ver seus alunos crescendo em comunhão com Deus todos os dias. Existem poucas coisas mais recompensadoras para um professor, para um líder, do que ver seus alunos, seus liderados crescendo em comunhão com Deus. Que Deus abençoe você e até uma próxima aula.